Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nós colocamos como tema da Igreja Nacional nesse ano, discípulos e discípulas nos caminhos da missão anunciam as boas notícias da graça. E nós nos propusemos durante esse ano, a todo quarto domingo, que é o domingo de missões da igreja, e nesse domingo em particular, em que a gente também lembra aí o domingo de Ramos, eu quero refletir com vocês sobre mais um tema nessa dimensão da questão da graça. E o tema que eu quero tratar hoje é a acolhida da graça. E eu quero dizer que a graça de Deus, ela nos acolhe. O texto básico que nós vamos tomar para a nossa reflexão está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em 2012, eu era professora substituta no curso de jornalismo na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal de Viçosa. E a gente tinha trabalhado o dia todo e já era tarde da noite, umas 10h30, quando a gente tinha participado da última palestra do dia e estávamos para voltar para casa. Nós saímos ali do salão onde estava acontecendo a palestra e nos dirigimos ao estacionamento, eu e mais alguns colegas da faculdade, e uma professora comigo também, colega nossa, estava ali, quando de repente ela percebeu que ela tinha perdido a chave do carro dela. E nós ficamos um tempo procurando a chave, procurando, não encontramos aquela chave, e nós então ficamos pensando o que iríamos fazer. E embora a gente tivesse trabalhado até tarde naquele dia, no outro dia, às 8 horas da manhã, a gente tinha que estar de novo dentro da sala de aula. E ela morava um pouco longe ali da universidade, e eu também morava fora da universidade, longe, mas em direção oposta ainda à dela. E a noite foi ficando, e a gente percebeu que não ia ter solução aquele problema naquele dia, e ela disse assim: eu tenho uma chave reserva desse carro lá em casa, e como eu preciso estar aqui amanhã outra vez cedo, eu vou pegar um táxi, vou para casa, pego a chave, pego o táxi de volta e venho aqui buscar o carro. E eu também tinha um carro e estávamos ali todos naquele momento, e eu disse para ela: eu vou com você até na sua casa buscar a chave. E ela falou comigo assim: mas tá muito tarde, tá tudo complicado, difícil agora. E aí eu prefiro pegar o táxi. Eu disse para ela: você sabe que um táxi a essa hora vai ficar caríssimo e você vai ter que pegar a ida e volta. Eu vou com você. E depois de uma certa insistência da minha parte, ela disse: então tá bom, mas por que você tá fazendo isso para mim? Eu disse para ela: eu vou ser bem egoísta. Se fosse eu no seu lugar, eu gostaria que alguém fizesse por mim o que eu estou me dispondo a fazer por você. E mediante esse argumento mais ou menos egoísta, ela topou então que eu fosse com ela, buscamos a chave, voltamos e finalmente ela foi para a casa dela. O texto bíblico, amados irmãos e irmãs, ele fala para a gente sobre um momento exatamente como esse. Encontrar graça num momento de necessidade. E nós sabemos que todo mundo tem momentos de necessidade. O mundo inteiro agora está vivendo um momento de necessidade. Um momento em que muitas coisas estão faltando e que nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de hospital, nós precisamos de remédio, nós precisamos de vacina, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de médico, nós precisamos de emprego, nós precisamos de uma economia que funcione. Todas essas coisas que estão acontecendo deixam a gente em muitas sensações de falta de perspectiva, falta de esperança. Para muitas pessoas esse é um momento de grande necessidade. E além das coisas práticas da nossa vida, do que está diante dos nossos olhos, falta também expectativa, falta perspectiva. Para muita gente, falta esperança, falta saúde emocional e espiritual, coisas que nós precisamos nesse momento. E assim como a minha amiga naquele dia da necessidade, a gente também está precisando que houvesse alguém que pudesse chegar aqui hoje e fazer por nós todas essas coisas, preencher essas necessidades, que nos tirasse desse incômodo que a gente está sentindo. E o autor de Hebreus também estava vivendo um momento de necessidade. Quando ele escreve a sua carta, ele está escrevendo aos cristãos hebreus que foram dispersos por um movimento chamado diáspora, que espalhou a cristandade por toda parte. Havia ali um povo disperso, um povo que estava sofrendo perseguição. E esse povo, diante da perseguição, começa a sentir uma série de emoções que nós também
estamos sentindo nesse dia de hoje. Ele começa para animar esse povo, para trazer esse povo outra vez ao eixo da esperança. Ele começa a contar uma série de coisas nesse livro. Ele começa a recordar a história de Deus com seu povo. Ali no capítulo 11 de Hebreus, inclusive, ele faz uma lista de pessoas que viveram experiências de necessidade e encontraram a fé dentro da sua necessidade, encontraram a graça de Deus e superaram as suas dificuldades. É o que a gente chama da galeria dos heróis e das heroínas da fé. E ali, ele quer inserir a gente nessa mesma história. Ele diz, nós temos uma nuvem de testemunhas que está nos rodeando, é a nossa hora de correr. Então ele está ali colocando para esse povo toda uma situação para dizer, nós também fazemos parte da mesma história dessas pessoas, passamos pelas coisas que elas passaram e podemos ser movidos e movidas pela mesma esperança, pela mesma graça. Esse momento de necessidade que aquele povo estava vivendo era tão urgente que era preciso para eles reconhecer que eles estavam em um momento de necessidade, para que assim eles pudessem se aproximar do trono da graça. Eu quero dizer a você que às vezes a gente se ilude nessa vida e a falta de reconhecer o momento da necessidade pode colocar a gente em sérios problemas também. Negar que esses momentos existem pode levar a gente a uma fé de aparência. Não reconhecer esses momentos acontece na vida da gente por um monte de razões. Às vezes nós não reconhecemos que nós temos necessidade porque nós somos autossuficientes ou somos pessoas arrogantes, prepotentes. Mas também, às vezes a gente não reconhece que tem necessidade porque a gente tem vergonha, porque a gente se sente humilhado, porque a nossa estima está baixa. Medo do que os outros vão pensar é alguma coisa que às vezes faz a gente não reconhecer o nosso momento de necessidade. Preocupação excessiva com a nossa reputação. Qual é o motivo que já levou você algumas vezes na sua vida a não reconhecer que você tinha uma necessidade, a não se despertar para o seu momento de necessidade, ou melhor, se enganar sobre isso, se iludir sobre isso, não querer olhar para essa situação? O que é necessário para você hoje reconhecer como um momento seu de necessidade? Isso é necessário para que você tenha uma saúde, para que haja uma restauração em todo o seu ser. Mas eu também preciso dizer, amados irmãos e irmãs, que por mais que a gente não perceba, nós fomos muito prejudicados por uma ideia falsa de fé que existe no nosso mundo, que existe no meio cristão e que tem ganhado muito campo. Uma fé que entende que os cristãos e cristãs são isentos de todas as dores dos seres normais. Mesmo agora, nesse período de pandemia, quantas vezes eu já vi palavras em que os cristãos se colocam acima ou fora de qualquer risco? E aí é complicado para a gente lidar com esse momento de necessidade, porque quando um cristão ou cristã fica doente e morre de Covid, que explicações nós vamos ter se nós estamos dizendo que nada vai nos acontecer e que nós estamos acima de todas as coisas? E como a gente tem ouvido alguns cristãos dizerem que isso daí é uma coisa que aconteceu por causa do pecado, mas tem cristãos que estão morrendo também por causa dessa pandemia. E aí a gente tem que reconhecer que nós acreditamos muito numa teologia falsa, uma teologia superficial, uma teologia medíocre, que diz que a gente está isento das dores de todos os seres normais. E aí a gente percebe que essa teologia quer desviar a gente daquele sentido mais verdadeiro que está na palavra de Deus, de que nós devemos viver as coisas intensamente, intencionalmente, profundamente, viver a nossa humanidade. Porque lá em Romanos há uma recomendação para que a gente chore com quem está chorando. E se a gente deve fazer isso, é porque haverá momentos de choro. E essa mesma palavra diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, então também há oportunidade na nossa vida para isso. Eu não sei se você sabe, mas houve um momento na história do povo cristão em que ser alegre era contrário à perspectiva do que se entendia por cristianismo. Tem um autor famoso, um romancista chamado Umberto Eco, que escreveu um livro que retrata muito esse tempo, e esse livro foi transformado num filme com o Sean Connery, que se chama O Nome da Rosa. E a história desse filme é sobre como a alegria foi apagada da experiência cristã. E as pessoas que queriam buscar e conhecer sobre a alegria eram assassinadas.
João Wesley também comprou essa ideia no tempo dele, e embora ele fosse uma pessoa muito preocupada com as crianças, por exemplo, ele escreveu algo terrível nos escritos dele, e eu vou mencionar aqui para você. Ele diz assim: enquanto nós não temos dias de brincar, tampouco devemos deixar qualquer espaço de tempo para brincadeiras em qualquer dia, porque aquele que brinca enquanto criança irá brincar quando for homem. E eu acho que João Wesley tinha perdido de vista Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, que está vivendo bem antes de João Wesley, tinha escrito uma coisa muito diferente. Ele chegou a escrever um tratado sobre a alegria e o brincar, e nesse tratado ele afirma o seguinte: Deus brinca, Deus cria brincando, e o homem deve brincar para levar uma vida humana, como também é no brincar que encontra a razão mais profunda do mistério da realidade, que é porque é brincada por Deus. Deus cria brincando. Que revolução! O problema é que o nosso tempo hoje, nossos dias hoje, eles acatam a brincadeira, eles acatam a diversão, mas, por outro lado, a ideia de alegria e a ideia de felicidade é levada a um outro extremo. Esse extremo que não promove condições normais para essa alegria. E essa alegria, então, é uma coisa que se torna outra vez obrigatória. E isso leva a uma fé de aparência. Uma fé na qual a gente sempre tem que ser vencedor, ignorando que a vitória significa o atravessamento de lutas. Nós não podemos ser o tempo todo alegres, nós podemos ser alegres. E a palavra de Deus diz para nós que nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas se a gente não vive isso autenticamente, a gente vai para a performance, que é aquilo que parece, mas não é. O que nós fazemos, amados irmãos e irmãs, quando nós saímos de algum culto radiante, aonde a gente fala sobre tantas coisas maravilhosas e voltamos para uma casa onde a mulher é agredida, violentada? O que acontece quando a gente prega nos nossos cultos uma série de libertações, mas vivemos em ambiente de opressão e abuso? O que fazemos quando nós proclamamos que Deus vence todo o mal e até tomamos uma água consagrada para isso, mas a doença nos atinge? O que fazemos quando nós proclamamos que Deus vai fazer isso ou aquilo para nós e a gente não recebe aquilo que é o esperado e tem que lidar com essa frustração na nossa fé? Nós precisamos reconhecer que nós temos momentos de falta, momentos de necessidade. Qual é o seu momento? Qual é o meu momento? Qual é a sua necessidade? Reconheça hoje a sua necessidade. Detecte o seu momento. Porque embora a necessidade coloque a gente em vulnerabilidade, ela aponta a nossa insuficiência, ela leva a gente a constatar que nós não podemos fazer nada a partir de nós mesmos. O autor de Hebreus nos relata que também existe uma solução. Como a minha amiga, naquela noite distante lá em Viçosa, em 2012, existe alguém que tem um carro reserva e que pode levar você onde você precisa agora mesmo. Porque o texto de Hebreus segue dizendo que há um trono da graça. E que nesse trono da graça nós podemos encontrar graça e misericórdia. O autor de Hebreus, no capítulo 4, ele quer exortar os cristãos para a necessidade que a gente também tem hoje. Ele começa nesse capítulo falando sobre um descanso. Há um descanso para o povo de Deus. Há um tempo para respirar. A graça de Deus permite que a gente respire. Permite que a gente descanse. Eu creio que essa é uma dimensão da graça que a gente precisa resgatar. Não só porque a gente está vivendo uma pandemia hoje, mas porque já faz bastante tempo que nós estamos vindo num cansaço existencial. Por isso, a graça que acolhe, ela é urgente, ela é necessária, ela é vital. Nós somos resultado hoje de uma sociedade industrial que vem sendo gerada há muito tempo. João Wesley já no seu tempo sentia os efeitos de uma sociedade que estava se industrializando e a gente vê e vive hoje o extremo disso.
esse momento que nós estamos do home office, em que nossos limites e fronteiras e até horários de trabalho foram totalmente rompidos, nos está deixando exaustos, exaustas, cansados e cansadas. A gente precisa descansar. E parece que cada vez vai ficando mais complicado descansar, porque a gente foi roubado dessa capacidade do bom ócio, do momento da parada. Parece que a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa. A gente sempre que está sentindo, sempre que está carregando o peso desse momento que nós estamos vivendo. Nesses dias eu vivi um momento assim. Eu estava tendo uma sessão com a minha terapeuta e ela me perguntou no começo da sessão: você está bem? E aí eu respondi: eu estou bem. Mas na mesma hora que eu disse eu estou bem, eu me senti culpada. Porque existem tantas pessoas ao meu redor que não estão bem, que em um determinado momento eu senti que eu não podia dizer que eu estava bem. Veio um peso sobre mim. E quando eu respondi que eu estava bem, parecia que era uma coisa errada dizer isso. Eu não tinha autorização, eu sentia, para dizer que eu estava bem. Você já se sentiu assim? Naquele momento, eu fui lembrada da minha humanidade. A Bíblia diz que a gente deve levar os fardos uns dos outros e a gente deve se apoiar mutuamente. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que levar o fardo do mundo inteiro. E a Bíblia não diz que a gente tem que carregar o fardo o tempo todo. Nós não podemos deixar que as outras pessoas carreguem o nosso fardo o tempo todo. Mas nós também não podemos carregar o fardo dos outros e outras o tempo todo. Nós podemos carregar quando nós estamos fortes. E nós devemos deixar alguém carregar quando nós nos sentimos enfraquecidos e enfraquecidas. Nós podemos, todo mundo, carregar os nossos fardos quando nós estamos bem. E às vezes podemos acelerar a nossa caminhada quando estamos bem. Isso é saúde para todo o corpo de Cristo. E sabedor disso, o autor de Hebreus fala desse descanso. Ele garante que há um descanso, uma pausa possível. Ele entende que a perseguição que os judeus estavam vivendo naquele momento era muito desgastante e que eles não conseguiriam vencer se eles não parassem um pouco para pensar no que eles estavam vivendo. Essa é a parte da graça em que a gente conhece Deus como nosso verdadeiro Pai. Max Lucado, ele conta uma história que uma vez ele foi passear com uma filha dele e eles andaram durante todo o dia e a criança estava entusiasmada de correr por tudo quanto é lado e aí só que chegou a hora da volta. E no momento da volta ela começou a descer o morro e aquele momento de entusiasmo da ida já tinha acabado, o gás já tinha ido embora e ela ficou exausta. E ela parou e começou a chorar. E quando ela começa a chorar, o pai se volta para ela e diz: minha filha, por que você está chorando? Se você está cansada, é só você me dizer. Eu carrego você até a gente chegar em casa. O autor de Hebreus diz que o trono de Deus não é o trono de um tirano. O trono de Deus não é um trono de um ditador. O trono de Deus é o trono de um rei justo, um trono de um pai amoroso, é um trono de graça. E ele diz: vamos nos aproximar do trono da graça para encontrarmos graça. Há graça no trono da graça. O Charles Spurgeon, ele faz um sermão sobre a oração e ele cita esse texto de Hebreus. E a uma certa altura, ele fala de um hino que eles cantavam naquele tempo, que diz assim: você está vindo a um rei, traga grandes petições. E Charles Spurgeon começa a falar sobre como esse Deus é generoso, como esse rei é poderoso, como ele deseja fazer grandes coisas e que nós podemos, através da oração, nos aproximar desse trono e encontrar essas respostas. E ele segue dizendo assim: peçam, portanto, conforme a qualidade divina. Peça grandes coisas, porque você está diante de um grande rei, de um grande trono. Que sentíssemos isso sempre, quando nós nos achegamos diante do trono da graça, porque então ele faria muito mais do que nós abundantemente pensamos ou podemos imaginar. Deus quer fazer muito mais, diz o Spurgeon. O trono é o trono da graça, o trono do favor, o trono do presente.
E como se não parecesse suficiente esse trono ser um trono de graça, o autor de Hebreus também diz que ele é um trono de misericórdia. Eu amo essa palavra, misericórdia. Misericórdia vem do latim miserere cordis. Literalmente, ele significa um coração que se inclina. Quando eu era maior do que as minhas filhas, porque agora elas já cresceram, estão enormes, né? Eu tinha que me encurvar para fazer tudo para elas. Eu tinha que me inclinar para poder pegar elas no berço. Eu tinha que me inclinar para dar a elas de mamar. Eu tinha que me inclinar para trocar uma fralda. Eu tinha que me inclinar para pegar elas no chão, quando elas caíam, quando estavam aprendendo a andar, para trocar as fraldas, para fazer tudo para elas. Cada coisa que acontecia, o meu ser tinha que se inclinar inteiro na direção delas. E Deus também se inclina. Há um texto lá em Oséias capítulo 11, de 1 a 3, que diz assim: quando Israel era criança, eu amava, e do Egito eu chamei o meu filho. Eu ensinei Efraim a andar, e eu trazia ele nos meus braços. Mas eles não compreenderam que assim eu os amava e que era eu que cuidava deles. Atraí-os com laços humanos, com cordas de amor. Como uma criança que é pegada no colo, eu os tratava. Eu me inclinava para dar-lhes de comer. O meu coração se agita dentro de mim, estremece de compaixão. Que coisa mais linda esse texto. Deus se inclina para dar de comer. Miserere cordis, misericórdia, um coração que se inclina. É esse o coração do rei que se assenta no trono da graça. O rei tem um coração que se inclina. Leia de novo esse versículo na sua Bíblia, Oséias capítulo 11, de 1 a 3. Tome posse dessa verdade, meu irmão, minha irmã. Há um Deus que se senta num trono de graça, cujo coração é cheio de misericórdia. Deus tem um coração que se inclina. Os olhos, as mãos, o corpo celestial desse Pai se inclina na sua direção quando Ele trata com você. Chegue mais perto dele. Ele se inclina, o corpo dele se enverga todinho na sua direção. Agora mesmo, há misericórdia nesse trono. Chegue mais perto. Não fique de longe. Se aproxime. Ele está com os olhos cheios de compaixão. Ele se compadece. Padecer junto. Como diz Spurgeon, traz a sua grande necessidade diante dele. O rei compassivo e misericordioso está num trono de graça cheio de misericórdia. E como se não bastasse as intenções misericordiosas de Deus, nesse trono de graça há dom e há favor, porque há um rei poderoso que quer fazer e que pode fazer. A graça de Deus se realiza. Para citar o Spurgeon outra vez, recomendo você ler o sermão dele. Eu acrescento um outro trechinho em que ele diz assim: somos chamados para o trono da graça, não ao trono da lei. O rochoso Monte Sinai uma vez foi o trono da lei, quando Deus veio ao Monte Parã com 10.000 dos seus santos. Quem desejava aproximar-se de tal trono? Nem mesmo Israel. Os limites foram estabelecidos sobre o monte e se apenas um animal tocasse, seria apedrejado ou traspassado com um dardo. Oh, que vocês, os hipócritas que esperam obedecer à lei e que pensam que podem se salvar por ela, se vocês olhassem para as chamas que Moisés viu, vocês iam se encolher, trêmulos e desesperados. Nós não nos aproximamos desse trono agora, pois através de Jesus o caso é alterado. Diz Spurgeon, Jesus transforma o trono em um lugar de graça e a graça acolhe. Mas, amados irmãos e irmãs, eu quero passar ainda a mais um ponto com você nessa reflexão. É preciso que a gente se aproxime do trono da graça. Quando uma criança tem uma relação sadia com seu pai e sua mãe, ela não tem medo de chegar perto deles. Eu acho que foi John Stott que falou: não tenha medo de dormir durante uma oração. Eu nunca conheci um pai que ficasse aborrecido porque um filho dormiu no seu colo. Embora a reverência seja uma coisa importante, um princípio que a gente não pode negar,
Deus nos convida a estar perto dele. E eu me encanto com as minhas imaginações sobre o Éden, sabe? Quando eu penso em Deus se aproximando, não tem jeito, eu me lembro daquela narrativa do Éden, quando fala que Deus, ele vinha passear de tarde no jardim. E eu já preguei sobre isso algumas vezes. Deus vinha passear no jardim com Adão e Eva. Nada de agenda feita, nada de compromissos a cumprir, nada de pauta. Deus vem passear no jardim. É um happy hour entre amigos. 3 amigos conversando sobre como foi o dia. Momento de falar sobre essas coisas, de trazer as demandas, as descobertas, as coisas que a gente achou hoje no jardim. Estar diante do trono da graça. Hoje é dia de fazer isso. Eu acho que quando Adão e Eva ouviam o vento e a agitação e os passos de Deus ali pelo jardim, antes daquele dia fatídico da queda, ouvir os passos de Deus chegando era motivo de excitação e de alegria. Eles deviam vibrar de emoção, eu imagino isso. É um clima de graça. Assim como Anthony, esqueci o sobrenome do autor, que escreveu O Pequeno Príncipe, Exupéry, escreveu O Pequeno Príncipe, ele cita a hora que a raposa está conversando com o Pequeno Príncipe e a raposa diz: se vens, por exemplo, às 3 horas da tarde, se vens, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 horas eu começo a ser feliz. E quanto mais a hora for chegando, mais eu me sinto feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Esperar alguém que vai chegar, alguém que a gente deseja que chegue, é um preço da felicidade. Deus, ele não se conformou em estar no trono. Ele veio ao jardim e ele veio também a esse mundo. A graça dele está disponível para nós. Mas para haver relacionamento é preciso que eu também queira ir até ele. Não basta apenas Deus vir, eu também quero ir até ele, devo querer ir até ele. Preciso desejar um encontro. Eu preciso desejar proximidade. Eu quero convidar você a encontrar a graça de Deus no trono da graça. A saber que Deus é confiável. O trono celestial, nas várias vezes que ele aparece na Bíblia, ele é uma expressão de estabilidade. Isaías, quando no capítulo 6 ele fala que ele, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor num alto e sublime trono, ele estava falando dessa estabilidade. O rei terreno morre, o rei terreno passa, os governos se alteram. Mas quando eu estou diante de uma instabilidade terrena, de um governo frágil nesse mundo, de um momento frágil na minha vida, de uma hora de dor, eu posso sair da minha instabilidade e entrar na dimensão da estabilidade de Deus, porque o trono dele está estabelecido desde os fundamentos da terra e desde antes disso, e ele é estável e é confiável. Foi o trono de Deus que Isaías viu, porque Isaías precisava de uma metáfora de estabilidade, de confiabilidade. A gente pode se aproximar desse trono porque o rei que está sentado nesse trono é estável. E em tempos de crise, a gente precisa disso, de alguém que nos dê estabilidade. A gente precisa de confiança para passar por esse momento difícil. Eu quero assegurar a você hoje que Deus quer se relacionar com você. Que Ele quer que você se aproxime dEle, que você se aproxime com confiança, porque o caráter dEle provoca essa confiança em você. Homens e mulheres, amados irmãos e irmãs, eles mentem, eles enganam. E mesmo quando eles são bons, eles morrem. Mas Deus é a verdade e Deus dura para sempre. O trono dele vai estar sempre lá, não importa o que aconteça. E no momento da sua necessidade, qualquer necessidade que seja, ou melhor, no momento da sua maior necessidade, é no trono de Deus que você encontrará graça e misericórdia, os recursos da graça para você se renovar. Aceite hoje essa audiência com o rei. Chegue diante do trono dele com confiança.
Olhe para toda a beleza que a palavra de Deus sempre nos assegura que está diante desse trono, porque a beleza da santidade do Senhor é para que você possa acalmar seu coração. É a beleza para encantar os seus olhos, para encher seu coração de esperança, para você sair de qualquer dimensão humana conturbada e entre nesse kairós de Deus, esse tempo sagrado, esse tempo do Senhor. Olhe as mãos de Deus se estendendo agora para você. Quero te convidar a fechar os seus olhos e entrar nessa dimensão. Feche seus olhos e imagine as mãos de Deus se estendendo para você. Imagine Deus sentado nesse alto e sublime trono e os olhos dele se voltando para você. E você se aproxima dele e os olhos dele estão atentos. E você fala e Deus se inclina para você. E ele presta atenção. Ele está atento, ouvindo cada uma das suas palavras. E quanto mais você diz, ele balança a cabeça, prestando atenção no que você diz. Como quem ouve o seu ser. E eu quero te convidar a contar tudo para ele. Porque a graça no trono da graça. E no seu momento de necessidade, você deve se aproximar, porque há graça no trono da graça. Chega mais perto. Sente aos pés dele nesse trono, como Maria sentou aos pés de Jesus. Recline a sua cabeça sobre o peito dele, como João fez no dia da Santa Ceia. Se visualize como uma criança pequena, diante desse Pai grande, com esses braços fortes e protetores. Como uma criança pequena se aquieta no colo da sua mãe, como diz lá no Salmo. É você no colo do Senhor. O colo dele acolhe você. Os braços dele sustentam você. E você não precisa ter medo. Venha. Aconchegue-se hoje por um momento de descanso. Esqueça-se de tudo. Usufrua da graça que há no trono da graça, que fortalece você, que encoraja você. E quando você sair de diante desse trono da graça, você poderá enfrentar coisas que talvez hoje você não imagina que possa enfrentar. Não tenha medo. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o momento da necessidade. Deus quer falar a você, falar ao seu coração as boas novas da graça. Deus quer te dar. Você precisa receber. Venha hoje mesmo. Esse é o encontro perfeito. Que Deus te abençoe.